Tá tudo monitorado, né, professor? Já está gravando, né? Tá tudo certo. Muito bom. Então, nós estamos aqui em 12 pessoas, né? E Boa tarde aí, companheiros, companheiras. boa tarde, Moisés. O Felipe está aqui com a gente também. Então, agradecer ao Moisés e ao Felipe, né, que contribuíram muito aí com a gente, dialogando sobre o tema e também convidando aí o professor Adilson Souza para estar aqui com a gente hoje. Então, obrigada, Moisés e Felipe. Queria deixar a palavra com vocês agora. Eu posso dar uma palavrinha só em nome do partido? Dá licença? Porque é uma honra ter você com a gente. Qual partido? Nós somos do PSOL, desculpa, ato falho, né? Mas, assim, em nome do PSOL Guarulhos, queria muito agradecer a presença aí de vocês, a disponibilidade que vocês tiveram, né? E, independente aí de campanha, de processo de construção de plataforma de governo e tal, é um tema que a gente tem muito interesse e com essa disponibilidade de vocês, a gente espera que ano que vem a gente possa voltar a se ver e a aprofundar mais ainda. É só para dar essas boas-vindas mesmo em nome do partido. Obrigado, gente. Lembrando que é pré-campanha, tá bom, pessoal? Que nós não podemos falar outra coisa que não seja isso. Verdade. Para mim, como pedagoga, né, é sempre importante esses espaços para a gente dialogar, independente de ser um processo agora, né, que se aproxima aí das eleições, a gente estabelecer também esse âmbito de diálogo e também de aprendizagem, né? Então, o Moisés e o Felipe aí já têm se debruçado sobre isso no setorial de segurança pública do PSOL em São Paulo e trouxeram para nós essa, como a Madalena disse, a honra de receber aqui hoje o professor Adilson Souza. Então, gostaria de pedir para que o Moisés e o Felipe fizessem uma abertura, então, para então depois a gente passar a palavra, então, para a nossa presença mais fundamental aqui nessa noite, que vai possibilitar aí para nós um conhecimento e também nos fornecer subsídios aí para a gente abrir um diálogo na sequência. Muito obrigada a todos e todas. Boa tarde. Eu não vou falar muito, eu não sei se o Igor já está presente, que ele é o presidente. Eu passei para o doutor Adilson. Boa tarde, doutor, bem-vindo. O nome do Igor, né, que é o presidente. O seu nome, Simone, que está como pré-candidata a prefeito, e da Eliana como pré-candidata a vice-prefeitura. Eu falei aí para ele... Moisés, deu uma travadinha, voltou? Com você, doutor. Voltou? Voltou? Foi mediante o Luiz. Voltou eu não agora? sei se o Luiz está aí. Um agradecimento ao Luiz. Ah, está aqui não? também. Não está falando? Está aqui também. Tá. Luiz está aqui, está falando. Está ouvindo? Falando. Estamos ouvindo. Ah, sim, ok. Agradecer o Luiz, que fez a ponte. Por intermédio, eu conversei um pouquinho com o doutor Adilson a respeito dessa reunião, né, que ela tem uma base, nós nos municiarmos, né, de conteúdo, de elementos para viabilizar aí um programa de governo aqui para Guarulhos, né, somar nesse sentido aí. Então, agradecer aí as pessoas todas que fizeram possível o contato com o doutor Adilson e agradecê-lo por ter aceitado de pronto aí ao nosso convite. Agradecer a Stephanie, que está presente, ela é do Setorial de São Paulo, então está junto com a gente aí. Valeu, Stephanie, bem-vinda aí.
Obrigado, é isso. Bem-vinda, Stephanie, obrigada. Agradecer também aí o Igor Mamed, que também, além de presidente do Partido Socialismo e Liberdade aqui em Guarulhos, também é pré-candidato a vereador pelo PSOL. O Moisés citou também a Eliana Nunes, estamos esperando que a qualquer momento ela possa também se integrar a nós, nossa pré-candidata a vice-prefeita, e agradecer também aqui, acabou de entrar aqui o João Fausto, obrigada, João, por você estar aqui com a gente, obrigada pelas contribuições que você enviou para nós também, no formulário, obrigado. Bem-vindo. E obrigada, Stephanie, também por sua presença aqui conosco. Então, se o Igor e o Felipe, ou se o Felipe não abrir mão, não sei se o Felipe vai querer falar, que ele disse que tem alguns problemas de conexão, né, Fê? E aí, depois, em seguida, então, ele está ali com o Heitor. O Heitor está em segurança, viu, doutor Adilson? Parabéns. Eu gostaria de agradecer não só a presença da Stephanie, mas também o fato dela ter ajudado a gente na divulgação da roda de conversa de hoje. Ela colocou nas redes do setorial segurança. Gostaria de agradecer a presença do Adilson aí por estar contribuindo na nossa formação, uma formação que eu acredito que é muito importante. Um debate de segurança pública, um debate que vem sendo aí, historicamente monopolizado pela direita e a extrema-direita. Então, nós temos de fundamental importância que a esquerda se aproprie desse debate para a gente começar a ser propositivo na temática, né, e propor uma segurança mais humanizada e inclusiva. É fundamental o nosso engajamento e é só isso. Passo a palavra para o Igor, não vou me estender muito, porque infelizmente a conexão aqui é ruim, mas estou aqui para contribuir com vocês. Dá um tchauzinho, pessoal. Parabéns. Beleza, vamos lá, Igor. Bom, gente, primeiro que é um prazer, assim, estar aqui conversando aí, né, dialogando com vocês e sobretudo, escutar aí as contribuições aí, né, de um tema tão importante, né, e tão pertinente aí, né, de que em vários momentos, né, da nossa história, né, acho que até mesmo, né, na nossa Constituição Federal, né, que a gente teve inúmeros avanços na questão, né, da segurança pública aí, né, ficou aí meio que um entrave, assim, né, e historicamente a gente, né, não conseguiu enfrentar isso, né, de maneira radical, né, radical no sentido de tocar nas raízes, né, enfim, dos problemas, né, e sobretudo é um desafio a gente pensar segurança pública no âmbito do município, né, que geralmente a gente olha mais para o governo do estado, né, quando a gente pensa esse tema, né, então, enfim, que seja uma noite aí proveitosa, né, agradecer a todos que compareceram aqui, né, que estão presentes, e também em especial ao professor Adilson aí, né, que vem compartilhar conhecimento aqui com a gente. Então, muito obrigado, uma boa roda de conversa para a gente. Então, mais uma vez, professor Adilson, gostaria de agradecer, então, em nome do PSOL, Guarulhos, e em nome de toda a nossa coordenação de pré-campanha, no setorial estadual, né, do qual a Stephanie faz parte, e o Moisés e o Felipe também, está sendo discutido de forma bastante interessante os aspectos interseccionais desse processo de reflexão acerca da segurança pública, nessa perspectiva mais atual, humanizada, principalmente buscando garantir
condições de vida digna para a população, principalmente a população negra, presente nas periferias das cidades, e Guarulhos não é diferente, Guarulhos já é uma cidade periférica e conta com muitas periferias, né? E, ao mesmo tempo, também com toda a relação que isso tem com o direito à cidade, a questão do combate à violência contra a mulher, melhorando, né, a mobilidade urbana, a iluminação pública, enfim, nós temos pensado muito sobre vários desses aspectos, né? E a conversa, o diálogo aqui com você hoje, com certeza vai ser um marco na nossa construção aqui como cidadãos e cidadãs na cidade de Guarulhos, preocupados e mobilizados e mobilizadas para nos manifestar, intervir de modo decisivo, independente de resultados eleitorais, é algo, né, doutor Aldilson, que nós devemos nos engajar e nos envolver para, de fato, exigir que haja uma discussão e implementação de políticas públicas nesse sentido. Então, agradeço demais a sua presença e vamos que vamos, sem mais delongas. Passar a você, muito grata. Seu microfone está fechado. Obrigado, professora Simone. Posso chamar de Simone? Por favor. Idem. Vamos levar tudo isso aqui numa conversa mais informal possível, porque eu acho que as coisas fluem. Eu que agradeço a iniciativa de vocês e a Bruna, minha colega de doutorado, ela ainda está no doutorado lá no IP, tem um aluno dela que pediu para fazer esse meio de campo, enfim, aí chegamos até o Moisés e eu agradeço muito o convite, porque nunca é demais a gente poder expor o meu ponto de vista, né, longe de qualquer verdade absoluta, é algo que eu tenho procurado estudar com mais afinco desde 2009, quando eu entrei no mestrado em Direitos Humanos lá na Faculdade de Direito da USP, mas já é uma parte de uma caminhada que dentro da polícia eu já percebia como alguma coisa estranha, diferente, preocupante, que não se encaixava. Eu acho que aí, através do estudo na universidade pública, de qualidade, com autonomia, as nossas preocupações dentro do método científico, elas vão ganhando corpo, a gente vai corrigindo posições, agregando conhecimento, compartilhando saber, e a gente vai crescendo. Então, essa fala aqui hoje é uma fala de um baita de um elogio para a universidade pública, que mais uma vez está sob ataque. É por isso que eles não querem curso de humanas com verba, né? Porque pensar faz mal para muita gente, né? E bloquear o diálogo, estudar as relações humanas, sobretudo, né? Não é bom para muita gente. Então, é até um ato de resistência ter uma live dessa, independente de ser campanha política ou não, mas o fato de poder falar enquanto poder falar é muito gratificante. E do ponto de vista pessoal, é mais uma forma de dizer não a tudo isso que está acontecendo aí. É um ato de resistência. Feito isso, eu tenho uma fala crítica por parte da segurança pública, e assim, então eu não quero aqui, não me levem para o lado pessoal ou leve para o lado político-partidário, não. É uma visão que eu tenho, e nessa visão eu vou ser o mais franco possível em cima do que eu quero expor para vocês. Aqui, obviamente, estamos aqui para concordar ou para discordar, né? Esse é o charme do momento que a gente ainda pode desfrutar. Mas eu vejo que como é que eu posso? Tem tanta coisa para falar para vocês, o tempo é pouco e eu acho que é tão bacana. Assim, eu vou começar pelo que eu acho que está errado.
a esquerda deixou para a direita o assunto de segurança pública. Por conta de um processo de anistia política feito de uma chantagem, um processo de redemocratização do país feito de uma chantagem, que a gente mudou, mas não mudou muita coisa, ficaram ranços lá atrás. E não dá para esperar isso de pessoas que têm familiares que não apareceram até hoje. Estou falando aqui dos desaparecidos. Ou das pessoas que foram torturadas, ou parentes torturados, ou eliminados pelos órgãos de repressão da ditadura. Enquanto reação individual, dá para entender. Enquanto reação coletiva, que busca pensar uma vida de uma nação, eu acho que existe uma outra forma de, em termos coletivos, de construção de um projeto de nação, que quem deseja postular, ocupar um cargo, ou no legislativo, ou no executivo, nas suas mais variadas esferas, tem que estar apto para conversar com o diferente. Não estou falando que tenha que concordar com o diferente, mas tem que estar apto, porque o diferente, que outrora foi um inimigo, é um cidadão também, por mais que ele negue esse status a quem ele torturava. Mas é isso em base que apregou o Estado Democrático de Direito, e a esquerda, por ranço, não travou diálogo. Então, eu vejo um processo de um preconceito que foi feito em cima dos militantes da esquerda, que foram tratados como inimigos da nação e foram torturados, dizimados, enfim, passaram pelas mais difíceis agruras, e, de uma certa maneira, esse preconceito foi exercido numa mão inversa. Então, se é policial, se tem farda, logo é inimigo, não tem que conversar com esse assassino. Né? E, muitas vezes, eu acho que essa postura do não diálogo é válida quando você tenta o diálogo e não consegue. Mas não tentar o diálogo e adotar essa postura não é válido, porque é preconceito. Aí, os conservadores, reacionários, fascistas de plantão, nazifascistas, pessoal que estava no... Desculpa, gente, eu esqueci de desligar o celular, eu peço desculpas. Desculpa, viu? Deixa eu desligar o celular aqui. Desculpa. Live... Perdão mesmo. Então, e sobretudo, né, eu acho que se tem uma grande vantagem da eleição do atual presidente é que os fascistas, nazistas, reacionários saíram do armário, né? Então a gente olha para o lado e vê pessoas tão próximas da gente com comportamento declaradamente dessas qualidades negativas, né? E essas pessoas se apoderaram da segurança pública como os pais dos policiais, os pais das Forças Armadas, os pais do pessoal da segurança pública. E, para mim, é o canto da sereia que leva o navio para o fundo do mar, mas as pessoas têm uma similaridade de pensamentos. Eu faço essa crítica porque falta diálogo. Hoje eu vejo mais tentativa de aproximação, né? Das ditas esquerdas com os setores da segurança pública. Mas faltou diálogo muito tempo. Obviamente, quando um não quer, não dá um relacionamento, mas nem ao menos foi tentado, né? E agora eu vejo mais isso aí. Então e também eu acho que de 88 para cá, 88 que foi a promulgação da Constituição, as esquerdas erraram feio. Elas acharam que podia continuar acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo e ia dar tudo bem. Não deu. Tanto é que o capítulo da segurança pública é basicamente o mesmo da ditadura. E nenhum presidente dito do campo progressista tocou nessa ferida, achando que já estava bem resolvida essa questão, e não estava. Quem leu Marx, 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, sabe o que eu estou falando. Né? E o Marx foi sábio, né? Para escrever isso aí. Um ambiente descrito por Marx que levou ao acesso de Luiz Bonaparte, pode ler Jair Bolsonaro, com aplauso da massa manipulada francesa, leia, com o gáudio da massa manipulada do Brasil,
Você vê um paralelo, você vê a aplicação do 18 Brumário de Luiz Bonaparte hoje no Brasil. E isso tem culpa das esquerdas. Que por N motivos, e em nome de uma tal governabilidade, não tocou em feridas estabelecidas. E não topou certos desafios. Achou que acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, ia num equilíbrio, ia tocando. Deu o que deu. Né? Obviamente, não quero comparar o atual presidente com os ex-presidentes. Não há comparação. Mas a ausência, a falta de iniciativa e a omissão em tratar certos assuntos de segurança, para ficar só na segurança pública, né? Na esfera política, a tal da imunidade parlamentar, do segredo em muitas votações no Congresso. Segredo não há com democracia. É avesso ao conceito de democracia. Mas foram lá, aquelas alianças espúrias, tanto foi criticado e agora está aí, né? E sempre foi, e as mesmas pessoas, só muda o partido de quem está lá no poder. Então, em nome de uma tal governabilidade, foi deixando certas questões de lado. Insegurança pública significou em não alterar o aparelho da segurança pública gestado na ditadura. Como se isso fosse compatível com o Estado Democrático de Direito. E não é. E não é. Né? Atos de violência perpetrados por forças de segurança, e aqui é polícia militar, aqui é guarda municipal, que são polícias militarizadas municipais, contaram com o beneplácito dos chefes do executivo. Aqueles apupos, aqueles arrobos de indignação para a mídia ver, mas no frigir dos ovos, em termos de apuração e de mudança, nada. Deixa baixar a poeira e tocou o barco até o próximo escândalo. Né? E eu acho que isso é o grande problema da nossa segurança pública. Existem algumas verdades estabelecidas, e em cima dessas verdades estabelecidas ninguém mexe, porque é assim. Como se nós não estivéssemos falando de fenômenos sociais que regem relações humanas através dos tempos e que não podem sofrer mudanças, como tudo nessa vida sofre mudança. Né? E aí, nós temos aí um quadro de segurança pública muito preocupada, muito preocupante, e uma novidade, né, da Constituição de 88, uma guarda municipal. Eu peço desculpa se alguém aqui foi criador partilhou da criação de alguma guarda municipal, não é pessoal, mas a imagem é semelhança das polícias militares e dos exércitos brasileiros. Tanto é que os primeiros comandantes das guardas municipais ou eram oficiais aposentados do Exército, ou eram delegados de polícias, ou eram membros da Polícia Militar. O fetiche de que quem manja em segurança pública é só militar. Só militar que manja. Que tem a ver com a doutrina da segurança nacional, que apregoou que a única classe capaz de salvar o Brasil era a classe dos militares. E a gente vê sucessivos governos ditos de esquerda com um fetiche de colocar policiais militares, policiais civis e membros do Exército comandando a guarda. Como se, de repente, uma pessoa que estudou violência, se dedicou, foi na universidade, pesquisou, militou, não tivesse condições de gerir uma segurança pública, porque não tinha os requisitos de polícia ou militar. Essa fetichização da segurança pública persiste até hoje, como assuntos de entendidos. E isso é típico da doutrina de segurança nacional, que não foi embora da nossa vida no Brasil. Se tivesse ido embora, nós teríamos transparência, nós teríamos um efetivo controle social sobre os assuntos de segurança pública, nós teríamos menos impunidade, nós teríamos mais participação da sociedade, abrindo a caixa preta e participando da vida da segurança pública. E nós não temos isso. Porque, afinal de contas, esse assunto é assunto para entendidos. E esse é um erro, na minha visão, e aqui eu me coloco de cara limpa, das esquerdas. Ela embarcou nesse fetiche. E alguns que não eram militares não
eu não vou nem dizer condições políticas, porque condições políticas você cria. Essa desculpa das condições políticas para tal, você cria. Se você tem um projeto de governo, e o seu projeto de governo é uma mudança, você tem que estar apto, que você vai entrar numa briga para tentar uma mudança que você pode perder, que faz parte do jogo. Mas abandonar essa briga, não avançar, em nome de uma tal governabilidade, isso para mim não é governabilidade e não é projeto de mudança. Isso para mim se chama estelionato eleitoral. Né? E isso a gente tem visto muito. Desculpa falar assim, mas o que acontece? As pessoas estão morrendo e os policiais estão se matando. Tem sangue e tem desgraça nessa ponta da linha. Tem familiares de policiais machucados até hoje, traumatizados até hoje, porque o filho está preso, o marido está preso ou foi preso, filhos com sequelas, e mães dos jovens mortos pela polícia que não tem mais o seu filho em casa. Então, essa omissão política produz desgraça. Não é voto, não é maioria na Câmara, não é maioria na Assembleia Legislativa, não é maioria no Congresso Nacional, aqueles joguinhos de conveniência. É desgraça, é vida, é morte, é tragédia. E é esse o meu material de pesquisa. É por isso que eu me indigno. E essa indignação minha é bem benjaminiana no sentido de que é isso que tem que motivar a gente. A gente tem que lutar para que a contradição se faça presente. Totalmente avesso à morte da contradição. O pessoal da Escola de Frankfurt sempre apregoou nisso aí. E, de repente, nós estamos reproduzindo algo de uma manipulação de massa, com uma palavra diferente. Eu acho que a indústria cultural e a propaganda de massa é tão sutil e tão inteligente que mesmo os reformistas acabam exercendo a dominação que eles tanto combatiam quando eram dominados. Isso o Adorno e o Horkheimer vai dizer muito bem na dialética do esclarecimento, né? Você perde a luta quando o dominado exerce a mesma função do dominador. Essa dialética é muito importante, porque quem exerce cargo público não pode mais exercer, não tem o direito à vingança, tem direito ao acerto e a reparações históricas. Então eu falo, uma briga histórica das esquerdas e que foi escamoteado por quem chegou no poder. Reparação, cadê as pessoas que foram desaparecidas? Onde que estão os arquivos da ditadura? Da atuação das polícias militares e civis no órgão da ditadura. Isso aí foi colocado uma pá de cal em cima. A nossa Comissão da Verdade, que teve o seu papel e foi importante, ela foi sabotada, não foi dada plenos poderes para ela. A presidente Dilma foi chamada de mentirosa por um general. E ela esqueceu que ela era só a comandante em chefe das Forças Armadas, ela tinha autoridade disciplinar para punir o cidadão. Não puniu. Quando o general falou que ela não foi torturada. Aí a Dilma, presidente Dilma, não deu uma resposta à altura. E nós sabemos que a Dilma foi torturada. Né? A nossa querida Beth Mendes trombou com o Ustra na Embaixada do Uruguai. O que aconteceu com o Ustra? Foi demitido da embaixada com marido militar. Só isso. E a dor da Beth Mendes? Quem paga essa conta? Então tudo se resolve com uma transferência? Eu falo isso porque eu fico pensando nas mães de Maio, por exemplo, que até hoje não enterra, tem mãe de Maio que não enterrou o filho até hoje. E lá era um governo petista, governo federal. Você não vê um esforço qualificado do governo federal, das esquerdas, para ir para cima. Para a federalização da apuração. Pinheirinho, 2012, um assessor especial da Dilma Rousseff, desculpa citar nome, não tenho nada contra ela, eu também acho que ela foi vítima de um golpe, foi uma sacanagem, foi um crime lesa pátria, não é isso. Mas assim, estou falando para você, o Paulo Maldo estava lá e levou tiro de borracha na perna, no mínimo uma lesão corporal, é óbvio que já justificava a instauração do inquérito da Polícia Federal pela lesão corporal do Paulo Maldos. E em cima desse inquérito apurar via federal o massacre que foi Pinheirinho. O que foi feito? Nenhum inquérito foi aberto.
O ministro da Justiça não determinou a abertura do inquérito, ele podia determinar. Então, vocês estão vendo essas omissões, o que causa? Então, obviamente, nada começa do zero. Ah, eu vou assumir a prefeitura hoje, eu vou assumir o governo do estado de São Paulo hoje, passa a régua, tudo que havia antes não presta, eu vou começar do zero. Não, por isso que existe uma regra de transição, existem iniciativas que devem ser valorizadas e continuadas, mas existem pontos na ferida, existem dedos na ferida, existem corpos desaparecidos, existem dores mal resolvidas, existem afetos que foram interrompidos. E em nome de uma tal governabilidade, deixa-se para lá. Vamos olhar para frente. Como é que eu posso olhar para frente se eu não tenho passado? Se eu não olhei para o passado e não qualifiquei, não elaborei esse passado? Deixo no inconsciente? Tem uma filha de um policial que está muda até hoje. Porque o papai que está preso não entra mais em casa imitando sirene. O pai é um matador, foi preso. Quem paga a conta dessa filha? São relatos de sujeitos de pesquisa, que eu fui fazendo pesquisa. E tem outros, suicídios, etc. Então é uma desgraça. Essa guerra não tem vencedores. O que eu quero dizer é, do ponto de vista da segurança pública, existem algumas estruturas que precisam ser atacadas. Precisam ser questionadas. Obviamente, não é o papel do prefeito fazer isso aí. Mas enquanto prefeito, mas enquanto agente político, tem que exercer a pressão para quem tem a competência para tal. Mesmo que corra o risco de corte de verbas, etc., são brigas, nós estamos falando com vidas, nós não estamos falando com porcentagens de orçamento. É muito indigno. É indigno. O Adorno escreve no Educação Auschwitz, nós vamos relativizar até quando os mortos? Sabe? Desculpa começar assim a minha fala, é até um desabafo, porque eu vejo a roda girar. Eu fui uma vez, e eu não sou o pai da matéria, eu sou convidado, então a minha única obrigação quando eu sou convidado é, ser sincero, outro, ser educado. Se alguém não gostar do que eu falo, é só não convidar outra vez, lamento. Tem tanta gente falando de segurança pública, eu não falo isso com arrogância, não, que eu exerço aquilo que eu procuro estudar e que eu observo, longe de ser o pai da matéria, não é isso. Mas eu fui numa jornada pela democracia, foi quando estava tendo aqueles movimentos de 2013, 14, Copa, aquelas coisas todas. E tinha um deputado do PT lá, e eu falando, escuta, que esquerda é essa? Onde os manifestantes de 2013 são tratados da maneira como são tratados, onde o ministro da Justiça, a fala dele era só despachar, se quiser eu despacho Força Nacional de Segurança, eu era o despachador maior de tropas da nação. A única autoridade federal que falou, peraí, gente, vandalismo não, mas vamos entender o que está acontecendo nas ruas? Foi o Clóvis, o assessor da Dilma, eu esqueci o nome dele, Gilberto Carvalho. O único que falou, vandalismo não, tem que aplicar a lei, mas vamos entender o que está acontecendo? Porque até então eram garotos mimados que estavam enchendo o saco, impedindo as pessoas de ir embora para casa. E houve uma unidade de discurso de governo federal, governo estadual e governo municipal. Leia-se Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin e Haddad. Com as guardas municipais, eu acho que em Guarulhos não deve ter sido diferente, que a Polícia Militar atuando em comunhão de desígnios, assim. Era difícil você saber o que era a Polícia Militar e Guarda Municipal, porque a atuação brutal era a mesma. Que raio de segurança pública progressiva é essa? E eu fui nesse debate, eu perguntei, deputado, o senhor está falando em esquerda? Que esquerda é essa que o senhor está falando? Porque a esquerda fez o que fez em 2013. A esquerda patrocinou uma lei dos atos terroristas. Uma esquerda patrocinou uma lei das organizações criminosas, que está sendo usado contra quem? Manifestantes. Que raio de esquerda é essa? O senhor tem que entender que o jogo de poder é muito pesado, porque a FIFA, no debate,
A FIFA fez pressão. Então, o senhor está assumindo que o Congresso trabalha para os organismos internacionais e não para a sua população? E a soberania nossa, como é que fica? Acabou o debate, é lógico, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com certos fetiches e com certos termos bonitos que são vazios no conteúdo. O que eu quero dizer para vocês, segurança pública, ou atuação da Guarda Municipal, ou atuação da Polícia Militar no campo, apenas praticar no campo da segurança, é apenas uma das maneiras pela qual o prefeito, a prefeitura atua na vida do cidadão, ou o Estado atua na vida do cidadão. Se a Guarda Civil é violenta, isso quer dizer que o governo encabeçado por determinado prefeito é violento. Não venha com esse discurso, mas lá é uma cooperação difícil, eu não tenho acesso, como se o prefeito não mandasse nada. É que fica aquele joguinho do bonzinho e do malzinho, que é muito comum. O órgão lá é muito complicado de entrar, é uma cultura arraigada. É o discurso padrão. Mesma coisa em âmbito estadual. Vocês não sabem como é que é difícil lidar com a polícia militar. É difícil. Esquece que ele é o comandante em chefe das polícias. E a atividade de polícia, e aí é a atividade de polícia que eu falo do exercício do poder de polícia, ou seja, aquele funcionário dentro do corpo burocrático do Estado, é o Max Weber na veia, né? Que está aquela incumbência específica de atuar na seio da sociedade para dirimir conflitos individuais, aquela papagaiada toda, aquela teoria toda, é apenas, então, somente uma das maneiras pela qual o ente federado atua na vida do cidadão. Se a polícia ou a guarda é violenta, é porque o senhor prefeito, o senhor governador ou o ente federativo é violento. Ponto. Então, a dor é uma só, a culpa é uma só, e não cabe aqui empurra. Manobras diversionistas. Então, eu acho que a primeira fala que eu queria falar, que eu quero acentuar, é: o guarda civil é violento, o prefeito é violento. Obviamente, prefeito, ninguém tem bolinha de cristal para saber que momento que o cara vai aprontar uma. Mas a reação após o fato e o entendimento do fato para tentar prever condições, porque situações análogas não aconteçam mais, é papel do prefeito. Opa, deu errado. Espera aí, vamos estudar o fato para pelo menos tentar impedir que, e com condições idênticas, isso aconteça? Isso é ciência. Né? Estive na Noruega durante o meu doutorado, durante um mês, lá na Universidade da Polícia. Lá, um cidadão norueguês matou 74 pessoas num atentado da extrema-direita. Polícia, o helicóptero demorou para levantar voo, a viatura demorou para ir, foi um atraso total. Primeira coisa que a polícia fez: erramos. Nós não estávamos preparados para um evento desse. Segundo passo: sociedade, me ajuda? Vamos estudar? E juntaram-se em universidades e criaram um mestrado para lideranças e gerenciamento de crise e chamaram todos, falaram: precisamos de ajuda. Vamos estudar para que tais fatos análogos não aconteçam, vamos entender o fenômeno, vamos entender o caso, vamos estudar, vamos para cima, vamos trazer conhecimento, vamos jogar luz, vamos compartilhar conhecimento. Então, eu acho que é o que falta no gerenciamento de segurança pública. Porque, sabe, Simone, eu posso falar para você: olha, cria tal guarda, cria tal policiamento, pinta de verde, põe uma viatura assim. Se a essência não tiver devidamente estabelecida, você pode trazer Jesus Cristo e colocar como guarda municipal, não vai dar certo. Se você não entender o que é essa organização, não vai dar certo. Se você não entender como é que se dão as relações de poder e as relações interpessoais dentro dessa organização, quais são os traumas existentes dessa organização, quais são as culturas existentes dessa organização, quais são as lideranças informais que existem e o que permite que elas existam, que faz com que as normas oficiais não valham, e aqui eu falo de subcultura, você pode ter a melhor das boas vontades e os quadros mais interessantes em formular políticas. Vai ficar na prateleira como a galeria das boas intenções. Talvez garanta uma reeleição ou um patamar para uma deputada, que, afinal de contas, você apresentou iniciativas muito boas, alvissareiras. Mas no dia a dia,
ajudou muito a combater o sofrimento dos guardas, dos agentes de segurança e das pessoas que sofrem impacto no dia a dia das humilhações e das agressões. Eu não sei se eu estou sendo muito chato com vocês, eu peço desculpas. Tá ótimo, tá ótimo. Vai que vai. O único partido, até agora, que eu vi com essas iniciativas de chamar para conversar foi o PSOL. A Sâmia, quando estava na campanha para deputada federal, ela fazia rodas de conversa. Hoje nós vamos conversar a segurança. Ia lá um pessoal na Casa das Mulheres, lá na Santa Cecília, São Paulo. A semana que vem vai ser sobre economia. Então, sabe o que você vai agregando? Isso que você está fazendo aqui, né? Tem tanta gente para conversar, para jogar ideia, concordando ou não, né? Porque eu acho que é por aí. Então, eu acho que a segurança pública que você pode querer implantar primeiro de tudo. Eu acho que isso, com você como prefeita, você tem condições. Que eu acho que é uma questão de vontade política. Vamos trabalhar com as universidades? Vamos abrir os arquivos? Não naquele sentido espúrio de apontar dedo para levantar culpas. Não, para entender o fenômeno. Vamos entender o que é o cotidiano da guarda? Quais os tipos de violências que a guarda pratica? E vamos entender por que essas violências se manifestam? Porque no doutorado que eu fiz agora, e é apenas mais um tijolinho, né, nessa construção de tentar entender a letalidade policial, embora a tese seja minha filha querida, eu não vou falar que é a mais bonita do baile, não é isso. Mas o que eu entendo hoje? Eu abandonei o conceito do bom e do mal policial. De repente o policial está matando devido à letalidade policial, pode ser a manifestação de um mecanismo de defesa. Tem nele um sofrimento em que ele está descarregando e está projetando esse sofrimento no outro e está eliminando outra pessoa, visando mecanismo de projeção. Freud. Adilson. Oi. Quem fala? Adilson. João Pedro. Oi, João. Você não acha que essas matanças que está havendo no mundo hoje em dia, eles estão igualando aos Estados Unidos e outros países? Eles não estão preparados psicologicamente para esse serviço? Já chego lá. Boa pergunta sua, já chego lá. Então, quando eu falo que a letalidade pode ser expressão de mecanismo de defesa, eu tenho que tentar entender o ambiente onde esse guarda, esse policial trabalha, que pode estar gerando, pode colaborar para que determinadas atitudes ocorram. Porque, Simone, você pode mandar prender o guarda. Se o ambiente for o mesmo, surgirão outros. Então, eu acho que você marcaria um diferencial muito grande na sua administração se você fizesse protocolos com um comitê de ética, com rigor, para entender o fenômeno. E para explicar para o guarda, a gente quer entender como é que você está aqui dentro. Ninguém está contra ninguém aqui, a gente quer entender qual é o ambiente de trabalho, ou uma referência na psicologia do trabalho, na teoria da psicodinâmica do trabalho, o Christophe Dejoux, como é que se dá o ambiente da organização do trabalho. Se essa organização do trabalho está gerando sofrimento. Quantos guardas se afastam por transtornos psicológicos ou psiquiátricos? Como é que é a saúde mental desse guarda? Como é que se dá as relações? Tem queixas de abuso, de assédio moral? Há muita violência? Quais são as culturas existentes dentro dessa guarda que interferem no dia a dia? Sabe, tem um universo aí para ser descoberto. Qual é o perfil do guarda que vocês desejam? Isso já foi estabelecido cientificamente ou alguém achou que ou copiou de alguma polícia ou de algumas forças armadas? Qual que é o perfil do guarda que eu desejo? Quais são as habilidades que eu desejo para que exerça uma guarda que seja severa para o cumprimento da lei, mas que veja o cidadão como amigo, não como inimigo? E veja o infrator da lei apenas e tão somente como infrator da lei, sem a despersonalização que o trate como objeto que mereça ser descartado. É trabalho para Hércules.
Mas é só o conhecimento que vai dizer isso aí. É só o conhecimento, é só o estudo que vai dizer isso aí. Então, a primeira medida que eu faria seriam protocolos, para tentar entender o problema, porque eu acho que nunca ninguém conseguiu ter um acesso a dados, porque os prefeitos de esquerda ou de direita não permitem acesso a dados. E é bem a cultura militar. Porque as nossas guardas municipais, e por mais que tenha lei que apregoe como é que a guarda municipal deve ser, e aqui eu falo, se lei, o inferno está cheio de boas leis e boas intenções. Se leis boas valesse alguma coisa, o Brasil seria melhor que a Noruega. Então tem algo aí, em dada organização, que faz com que as normas formais não peguem. Eu chamo isso, a subcultura, para mim, é muito claro. Eu vejo com uma camada transparente, mas super resistente, que faz com que as normas carreadas de boas intenções batam e voltam, porque lá dentro o que vale são as nossas normas, as normas do dia a dia que nós mandamos, e nós, afinal de contas, nós entendemos. É a cultura dos nós contra eles. E isso, além de produzir violência, arbitrariedade e letalidade, produz suicídio, violência doméstica envolvendo companheiras e esposas por profissionais. Há estudos fora do Brasil que apontam que policiais ligados a uma subcultura fechada praticam maior violência doméstica do que o resto da população, suicídio e comportamentos de risco, desde dirigir de uma maneira agressiva até drogas ilícitas, álcool e condutas antissociais. Inclusive, com contribuição, poderá contribuir para o suicídio. Então, tem que entender essas relações. O primeiro passo é isso. O segundo passo, que eu acho que é menos difícil, que aí você não está mexendo, seria algo em transformar as bases das guardas municipais em células da cidadania. E aí, não é só a presença do guarda com a uniforme dele para prevenir o crime. Isso é pouco. Isso é importante? É pouco, mas um dia o guarda vai sair de lá, e aí? Então, e estabelecer parcerias com a comunidade. Então, se eu tenho uma guarda municipal, onde a pessoa pode ir buscar informação sobre um outro serviço público, e talvez você consiga estabelecer numa rede de internet esses links todos, e habilitar o guarda, ou até colocar, de repente, não sei, pessoas de outra secretaria, assistente social para trabalhar durante o expediente, não sei, para possibilitar ter mais instalações públicas onde a pessoa pode ter acesso a uma informação. X, não sei exatamente qual, mas que a instalação da guarda não seja apenas vista como a instalação dos homens que estão aqui só para aprender e fazer coisas contra a gente, mas é um lugar que eu posso ter uma informação de uma dúvida que eu tenho em relação à municipalidade, a um problema que eu tenho, ou como, de repente, se um ombudsman do bairro, iluminação pública, lixo, entulho, mato, são todas situações que se encaixam nas ações de prevenção primária e que guardam estreita relação com a segurança municipal. Lugar mal cuidado, alguém vai tomar conta. E geralmente é o crime organizado. Nada nasce do zero. De repente, um guarda, uma célula de cidadania, alguém pode ir lá e preencher um cadastro de uma rua que está esburacada, coisa simples. Isso é fácil de implantar, imagino eu. Tendo em vista, antes da primeira tarefa, que eu acho que é entender o universo da guarda. E assim, para encerrar, para abrir para perguntas, assim, encerrar minha fala, senão eu vou começar a falar quem é essa guarda? Quais foram as origens da criação da guarda? Ela existe para produzir um bem. A concepção dela é a melhor possível. Mas eu acho que a criação dela foi inspirada em meios militares. Será que esse DNA militar não está atrapalhando alguma coisa, não? E não é questão de ser bom, de ser mal, de ser bandido ou amigo. É questão de uma má concepção de algo que poderia ser bom. E aí, o que nós podemos fazer para ter uma guarda civil, municipal, sem ser militar? Ou com ideal militar? Porque o ideal militar
ele vê o outro como oponente, como inimigo. E o militar, isso é aprendido, ele é o super. Ele é o cara que tem que suportar tudo. Ele está sempre pronto, apto para enfrentar todas as agruras da sociedade, como ele não fosse humano. Eles são humanos, ele tem medo, ele tem que ter medo, senão não é humano. A pessoa que não tiver medo tem que ser internada, porque é um perigo para a sociedade. Perigo para ela mesma, né? Então, quem forma essa guarda? A guarda, deixa eu fazer uma pergunta, a guarda tem escola própria ou vocês formam em outro lugar? Eu acho que em Guarulhos tem escola própria. Tá. Eles têm uma... Legal. Como é que é o ambiente dessa escola de formação? Tem trotes, ritos de passagem, rituais calcados em violência, humilhações, bomba, porque o guarda, para ser um bom guarda, tem que aguentar tudo? Eu, na minha escola de formação, e eu que eu trabalhei na tese, foi também o ambiente das escolas de formação, no que pode contribuir para uma atitude de violação de direitos humanos. Eu fui formado, militar superior ao tempo, militar não chora, militar não tem fome, não tem dor, militar superior a tudo. Esse mesmo ambiente de onipotência existe na guarda? Se existir, está criando serpente. Tem trotes? São instruções físicas ou são rituais de passagem fundados na humilhação e na dor? Né? É só ler o excelente texto Educação após Auschwitz, do Theodor Adorno, você vê os efeitos de uma educação centrada na virilidade e na pessoa. Que, para mim, eu acho o texto básico para discutir formação de guarda municipal ou de segurança. Né? Então, primeiro passo, qual que é o perfil? Como é que foi estabelecido o perfil para ter esse guarda? Qual que é o perfil? Qual que é o perfil psicológico? O que o teste psicológico busca? Eu tenho certeza que nas universidades, fazendo-se convênio, os psicólogos, os pesquisadores vão estabelecer qual que é o perfil desejado, ideal, dentro de um ideal democrático. E veja bem, ideal democrático não é o bobinho, o bonzinho, não, porque se tiver que matar, vai matar, mas isso é exceção da exceção. Não pode ser a regra. Se tiver que usar a força física, vai usar. Mas é exceção da exceção dentro de uma escala de proporcionalidade. Tem N passos antes de chegar a usar a força física ou a força letal. Né? O que está acontecendo com o padrão das forças de segurança, que já está indo para o último passo logo de cara. Ou está batendo ou está matando. Com o padrão de atuação. É óbvio que está errado. Então, tentar entender o que é essa formação e tentar entender que respeito ao outro enquanto pessoa não significa ser conivente ou covarde. Significa apenas e tão somente ser humano. Né? Agora, quanto ao que o Pedro perguntou, Pedro, eles não estão preparados, porque o ambiente todo não o prepara. E, sobretudo, durante a atividade policial, não tem um sistema psicológico de apoio à saúde. Existe no papel, mas, na real, não é bem desenvolvido. E até mesmo que ninguém na comunidade científica sabe como é que foi desenvolvido esse sistema de apoio psicológico. Exatamente isso aí, porque eu vi um comentário até essa semana mesmo, que um guarda foi chamado para socorrer uma pessoa que estava passando mal e entrou numa casa lá e estrupou uma menina. Aonde se viu isso, cara? Eu acho que isso daí é bem de família para família. Vai saber, né, Pedro? Preparado. A gente não sabe exatamente o que leva uma pessoa a ter esse tipo de comportamento. Mas, com certeza, existem estímulos aí que possibilitam a inclusão dessa atitude. Esse é um caso que tem que ser estudado. É verdade. Eu vou usar e agora para encerrar mesmo, eu vou usar um lema, né, que o senhor presidente gosta de usar, mas eu vou usar no outro sentido, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é do Evangelho de João, não, é da universidade. Vamos estudar o fenômeno e vamos entender para achar soluções.
Exatamente. Né? É isso, Simone. Brigadão, desculpa alguma coisa e não sei se eu falei muito. Obrigado, Imagina, Adilson. imagina, Obrigado Dilson. pela resposta. Imagina, Dilson, super, super bacana, falou de forma muito objetiva e penso que são reflexões muito profundas, né? Esse texto, Educação após Auschwitz, eu uso muito também. Penso que para toda a formação, para todo aquela que se coloca de forma como você se colocou hoje, né? Ou seja, que assume seu posicionamento diante da situação que vive a humanidade, precisa conhecer esse texto, porque ele vai nos dizer tudo o que precisa ser feito para que Auschwitz não se repita. E, em suma, o que precisa ser feito para que a gente não seja incoerente de tal modo que se exima, por conta de uma justificativa técnica, se exima do que é necessário se posicionar do ponto de vista de que lado nós estamos na sociedade. Aí não se trata de ir para aquele nós e eles, né? Mas de pensar e ver essas contradições, né, que o Adilson falou tão bem, que é o que nos permite avançar. Observar o que há de contraditório em nós, porque todos nós somos filhos e filhas do nosso tempo, formados num tipo de educação que nos coloca. Quando nós discutimos meritocracia, nós estamos discutindo isso. Quando nós discutimos até as questões aí do feminismo, nós também estamos discutindo isso, como é que nós somos formados, como é que nós somos preparados. Eu desconheço, viu, Adilson, o processo de formação da GCM aqui, é muito bom até você trazer isso, que eu vou procurar me informar melhor. O que eu sei é que no início foi formado meio que sem nenhum tipo de preparação mais consistente. Não sei como que está isso agora, quando foi criado e tal. Agora, que é importante a gente refletir também, viu, Adilson? Você traz aí algumas questões que, inclusive, dentro do âmbito partidário, a gente vivencia, que é esse âmbito de violência extrema, nesse nós e eles, que ocorre dentro das instâncias. Eu costumo dizer, né, Adilson, até para encerrar aqui esse preâmbulo, antes das pessoas falarem, que todo lugar que tem mais de 2 pessoas já começa a ter dissidência. Quando tem mais de uma. Um casal já tem uma série de questões aí. Olha, é bem isso mesmo. Olha, Simone, por exemplo, vamos pegar um exemplos extremos. Eu acho que, como uma atividade parlamentar, sentar com um deputado bolsonarista e procurar traçar pontos comuns de uma política pública que seja de interesse público, não tem nada demais. O que não dá para entender é ficar apoiando um candidato qualquer por aí, em nome de uma tal governabilidade, como já tem, não estou falando do PSOL, mas de outros partidos. Sim, sim. Rasgando toda uma história, uma coerência, que como se fosse, novamente, eu estou acendendo a vela por Deus e outra por diabo, achando que está tudo bem. Isso no campo da segurança pública premiou de 88 para cá. Sim. O Genuíno, quando foi candidato a governador do estado de São Paulo, ele apropriou o discurso que eu vou botar a rota na rua. O Genuíno. E tudo bem? Não está tudo bem. Isso não. Isso não. Vamos conversar com o deputado do partido do Maluf para construir uma política pública dentro de critérios éticos? Vamos. O parlamento é para isso. Vou me apoderar de um slogan populista, fascista, para ganhar voto? Não. E tudo bem. Sabe, são certas incoerências que derrubam todo um projeto, que você vê que daí não era projeto coisa nenhuma, era coisa pessoal de atingir o poder. Uhum. Se for para isso, olha, desista. Vai doer muito para a pessoa, vai doer muito para um monte de gente que tem feridas abertas, que depositam esperança e afetos, e você sentir traídas. Isso mesmo. E você citou muito bem aí o Benjamin também, e outros, né, da Escola de Frankfurt. E o Benjamin também vai nos trazer essa reflexão, segundo a qual ele vai falar dos escritores e tal, do jornalismo e tudo mais, mas vai falar
de como um produtor, que nós apropriamos isso para a área artística, né, que é a minha área de cultura, que um produtor que não ensina a outros produtores não ensina nada a ninguém. Quando um político, um ser da política, um homem ou uma mulher, se coloca dessa forma, ele está também formando. E é isso que você está dizendo. Como é que ficam esses afetos que são criados, essas decepções, essas rupturas, né? Quer dizer, os seres também vão rompendo estruturas internas em nome dessas coisas, e quando se vê, não se sabe mais, não se reconhece, como Clarice Lispector, em que espelho ficou perdida a nossa face. Então, queria agradecer mais uma vez, e vamos ficar mais um pouco aqui, não sei qual é o seu teto, Adilson. Mais uma meia hora, tá bom? Beleza. Então, mais uma meia hora. Até umas 6h40 no máximo, né? Beleza, tá ótimo. Então, vamos Perguntem. lá, nós temos Fique à vontade. inscrições, tem a Madalena inscrita, e a Rosana, e o Felipe, e o Alexandro depois. Então, pessoal, vamos encerrar as inscrições na fala da Madalena. Eu quero falar também, Simone. João Tá Pedro. bom, João. Vou acrescer no... Eu quero falar uma coisinha para ele. Tá, você fica depois do Alexandre, tá bom? É Madalena, Rosana, Felipe, depois você e o João Fausto. Beleza, Madalena, é contigo. Bom, então, Adilson, eu estava querendo perguntar, porque você falou, deu um apanhado aí de como você enxergou as experiências que aconteceram, mesmo quando governos progressistas chegaram ao governo, né, ou pessoas, partidos mais progressistas, que deveriam ter mexido com algumas coisas que você tá falando que são da época da ditadura, que não foram mexidas, né? Nessa linha, eu queria que você falasse um pouquinho, porque aqui, pelo menos, eu sou funcionária pública municipal há muito tempo, e eu senti naquele programa do governo federal, o PRONASSE, que tentava capilarizar para os municípios, ele chegava a fazer processos de contrapartida com os municípios, para que as gestões começassem a compreender, isso a meu ver, né, leiga totalmente nessa área, né, o que eu enxergava, porque eu participei de algumas ações do PRONASSE, porque ele tinha muito essa visão intersetorial, né, das diversas frentes de atuação do poder público, inclusive na questão do enfrentamento à drogadição e a questão das abordagens policiais, entendendo que isso não é caso de polícia, isso é caso de política pública integral, e aí nessa linha que a Simone tinha falado logo no começo, de pensar em iluminação pública, pensar em esportes, pensar em um acesso à cidade, né, para diminuir a violência e melhorar o trabalho de segurança pública. Mas aí eu queria então, dentro dessa abordagem que você falou, da crítica ao modus operandi, que você percebia que não mexia, pelo que eu entendi da tua fala, que não mexeu em coisas importantes, né? O PRONASSE não era um acerto nessa linha? Onde ele errou? Por que em tão pouco tempo ele conseguiu sair né, com uma canetada, se destrói todo esse processo, né? É isso. Obrigado pela pergunta. Simples, eu acho, na minha visão, é porque a condição básica para que esses programas se desenvolvessem de uma maneira que deveriam se desenvolver não foi colocada. Como é que eu posso ter um PRONASSE, assim como eu tive 3 programas nacionais de direitos humanos, ou no Estado de São Paulo um programa estadual de direitos humanos, que é muito bom, é de 96, é excelente, mas na prática não colou, não pegou. Por quê? Porque a base está totalmente dissociada dessa iniciativa, e essa iniciativa acaba virando uma medida diversionista para não alturar a base. Como é que eu posso falar em mudança de atitude de uma polícia se o documento que criou a polícia, como nós temos hoje, a polícia militar hoje,
é de 69, é um decreto-lei 667, que foi considerado por muitos autores como o ápice do processo de militarização da polícia, cita o AI-5 de maneira expressa e está válido até hoje. Que iniciativa cidadã ou democrática pode dar certo se a base da criação da polícia é calcada num documento que é embasado de maneira expressa no AI-5? A placa-mãe já está corrompida, nada vai pegar. E acaba ficando o que eu chamo de frasquinhos bonitinhos na prateleira para dizer que determinado ente federado está preocupado com os direitos humanos, com uma polícia mais cidadã. É mera propaganda. É mera propaganda. Como é que eu posso falar numa polícia mais assertiva ou mais condizente com os cânones democráticos se na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 83, consta: o ensino militar reger-se-á por lei específica. E com base nesse artigo, que embasa o ensino militar, o ensino militar ele é tirado da égide da LDB. Espírito crítico, participação da sociedade, pluralidade de ideias. Não tem, porque está lá na LDB, artigo 83, o ensino militar reger-se-á por leis específicas. Um dia, um pesquisador estava num evento, num seminário no México, um rapaz americano falou: olha, não se iluda. As autoridades, o Estado, sempre deixa uma portinha do fundo aberta para permitir uma manobra. Nós temos várias portinhas abertas, né? Então, enquanto você não mexer na placa-mãe, iniciativa nenhuma vai dar certo. Porque a base não foi alterada. Essa é a minha visão. E pior de tudo, passa a ideia para boa parte da população que está sendo feita alguma coisa boa. E tanto não é verdade que está sendo feito, que basta mudar um prefeito, um governador, um presidente. Que política pública é essa que fica ao sabor de uma pessoa, gente? Então não era política pública. Que nem, pega uma política pública. Se tem uma coisa nesse Brasil que tem política pública, é o Plano Real. Entrou presidente de diversos partidos, diversas visões econômicas. Política pública, Plano Real. Não estou aqui falando se é bom, não é isso. Imexível. Isso é política pública. Eu não posso chegar, assumir lá a presidência e eu mudo, porque eu quero. Ou simplesmente eu não mudo de maneira expressa, mas vai caindo em desuso, né? Vai ficando para lá, vai ficando para cá, né? Então, isso mostra que não é política pública e não é documento de política pública. É propaganda. Para mim é propaganda. Desculpa que eu estou sendo muito franco assim, mas eu acho que é assim que a gente tem que chamar. Se o Pronace é uma política pública, ele estaria de pé até hoje. Poderia estar mais lento, não, mas eu nunca vi ele dar resultados, sinceramente. Até mesmo porque policial de ranking mais baixo na hierarquia não tem iniciativa. Não pode ter iniciativa. Existe uma estrutura hierarquizada tal qual existe no Exército. Como é que você pode querer participação cidadã se o policial que está na ponta da linha recebendo os reclames da população não tem iniciativa de ação? Tem que pedir ordem para alguém. Então, você vê que a placa-mãe está contaminada, não vai dar certo. Essa é a minha visão. Beleza. Adilson, Rosana pergunta: fundamental a formação da polícia para que não haja reações racistas contra negros. Você poderia falar sobre isso? No mestrado, eu estudei a disciplina, eu fiz uma análise crítica da disciplina de Direitos Humanos do curso de formação de oficiais. Lá falava do racismo. O que falava? A lei de cotas. Como se a questão do racismo na sociedade brasileira se resumisse à lei de cotas. Então, eu acho não, o que a dissertação comprovou, a pesquisa comprovou, os professores selecionados para dar aula não são preparados para dar aula adequadamente. 2, os conteúdos programáticos não são adequados e a carga horária irrisória. Com um curso de formação de oficiais com mais de 6.000 horas aulas, atualmente são 41 horas, 41 de direitos humanos. Talvez uma ou duas de racismo. E quando fala de racismo, é lei de cotas. Como se a questão do racismo se resumisse à lei de cotas. Então, mas por quê?
De acordo com o artigo 83 da LDB, o ensino militar é regenciado por leis específicas, então eles mesmos elaboram o currículo deles sem a participação da sociedade. Ponto. Então, é óbvio que vai reforçar o racismo mais do que estrutural em nossa sociedade. Que esses temas não são abordados de maneira adequada. Agora é o Felipe. O Adilson pediu desculpa por falar de morte, mas aqui no Brasil é meio difícil falar de segurança pública e de polícia sem falar de morte, né? Sendo que temos a polícia que mais mata, a polícia que mais morre e uma das polícias que tem o maior índice de suicídio do planeta. Se eu puder falar um pouco mais sobre a desmilitarização da polícia e das GCMs, trazendo essa lógica que a GCM e as polícias eles trabalham no combate ao inimigo, e quando tem essa combate ao inimigo, você acaba tendo a lógica de extermínio ao inimigo. E a polícia e a GCM, por lidar com o cidadão, ela não pode ter essa lógica militarizada de extermínio, ela tem que ter uma lógica de tratar a pessoa como um cidadão. E aí, quais polícias a gente pode trabalhar para construir uma polícia mais humana, mais cidadã, mais comunitária? Eu gostaria que você pudesse falar também uma questão, essa lógica aí militarizada e que a violência é estruturada, acaba se muito passando pano para o comando da polícia e, como o senhor falou bem, muitas vezes, quando acontece uma violência policial, culpa sempre o soldado que deu disparo, e sempre se esquece de culpabilizar também o comando e o governador, que são responsáveis pela polícia aqui, ou no caso da GCM, o prefeito, eles passam impunes, como se fosse uma atitude isolada, não uma lógica estruturante de formação do agente de segurança pública. E só para entrar um pouco mais nesse debate, no setorial nós colocamos algumas propostas, né, para os municípios, entre elas nós temos a capacitação contínua da GCM em direitos humanos, criação de mecanismos de controle externo da GCM, dirigidos majoritariamente pela organização civil, com poder disciplinar, porque muitas vezes as corregedorias das polícias acabam só passando pano para as infrações, e criação de conselhos municipais de segurança regionalizados, onde que tem a participação de mulheres, LGBTQI+, negros e negras, indígenas, trazendo, sim, maior participação da sociedade, entendendo que política pública não pode se resumir só no policial, mas sim tem que ser um diálogo constante de toda a comunidade. Essa é a minha contribuição. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais dessa participação maior da população e uma polícia mais comunitária e cidadã. Ô Felipe, obrigado aí pelas suas perguntas. Você jogou várias onças no quintal aí, né? vários temas aí interessantes para a gente debater. Primeiro, o que eu entendo como desmilitarização da polícia é simplesmente, né? Existem vários conceitos para desmilitarização da polícia e muitos deles são colocados por pessoas conservadoras justamente para provocar o medo, né? Que esses reacionários, os autoritários, eles trabalham muito com a teoria do medo, né? E eu acho que com medo fica mais fácil dominar, né? Então, tem várias definições. Para mim, a definição de desmilitarização é banir da vida da nossa sociedade a doutrina de segurança nacional. O modelo de polícia ditado pelo decreto-lei que eu falei, que cita o AI-5 de maneira expressa, ele é incompatível com a democracia, ele está vigendo até hoje. Então, necessariamente você tem que pensar numa outra política. A Irlanda do Norte, quando da unificação da Irlanda, quando terminou aquela briga de protestante com católico, vamos refundar a polícia. Eles fizeram um relatório, o relatório Pater, e lá tem uma comissão independente de polícia. É um modelo. Na Noruega, que eu tive um mês,
A polícia é ligada lá não tem Ministério da Segurança Pública e da Justiça, é o Ministério do Interior. Então era ligado ao Ministério do Interior e ligado ao Ministério da Educação, ligado ao gabinete do primeiro-ministro. Então, lá, literalmente, a polícia é uma instituição de Estado e não de governo. Então, mas, assim, detalhes à parte de organização, de estrutura ou nomes, é uma organização calcada na transparência e na prestação de contas, na accountability, né? É isso. Que com transparência e com prestação de contas, você consegue estabelecer uma relação de confiança com a sociedade. Né? É isso. É fácil? Não. Sobre as relações que pune mais subordinado ou que pune mais tenente, eu vou discordar um pouco de você. Existe isso sim, mas porque dentro de uma lógica da subcultura estabelecida e dentro da psicologia das massas, geralmente não, pode acontecer que o efetivo comandante de um grupo não seja o tenente, o que está mais alto na hierarquia. Um soldado que tem as qualidades de ser um bom líder, é ele que comanda de fato, e é ele que determina as ações do grupo. Então, a liderança real, e não a hierárquica formal. Isso precisa ser melhor analisado e estudado. Você me perguntou mais alguma coisa, Felipe? Desmilitarização, violência, punição dos subordinados. Uma outra coisa que você perguntou para mim, eu esqueci. Eu comentei sobre a questão de conselhos municipais de segurança, com maior participação da população, criação de uma controladoria externa, com participação da sociedade civil, com poder disciplinar. Eu acho válido a criação desses conselhos com a maior participação possível da comunidade. Eu, por exemplo, se eu tivesse poder no estado de São Paulo, no governo federal, ou numa prefeitura para determinar a matriz de um curso, eu colocaria para a formação, e desde enfermeiros, médicos, na participação no campo da segurança pública, as minorias. Eu gostaria que um policial meu, um guarda meu, tivesse aula com a população LGBT, com os trans, para vivenciar a experiência, né? São sujeitos de direitos, são atores sociais, enfim, que demandam o serviço do Estado, do município, né? Então, eu acho que tem esse caráter de representatividade é importantíssimo, mas nada disso vai valer se o Poder Executivo não quiser encampar efetivamente uma transparência e uma participação popular. E, naturalmente, virão problemas. E eu acho que a majestade do cargo vai ser exercida com os problemas, quando a pessoa, francamente, fala, desculpa, errei, não previ isso, me ajuda a corrigir, eu quero acertar, né? Ou então, chama quem estuda o assunto, quem pesquisa, e falou, vamos estabelecer uma rotina, um ambiente, uma pesquisa, para evitar que determinados erros não aconteçam numa atitude proativa. Eu acho que só assim que a gente consegue avançar. É isso. Legal. Agora Felipe já foi, o Alexandro. E na sequência, o João, depois o João Fausto. E o Igor para finalizar. Ok, boa noite a todas e todos. E obrigado aí pelo palestra aí do companheiro Adilson, né? Eu vou começar dizendo que eu estou muito à vontade com esse debate, e para mim está sendo de grande aprendizado que o camarada Adilson tem razão, né? É um debate que as esquerdas têm se furtado a fazer, seja por eles motivos, ou por falta de acúmulo, ou por algum tipo de pré-conceito, né? Vindo aí dos tempos da ditadura. E eu digo que estou muito à vontade com o debate que ele faz, né? Porque existe dois tipos de esquerda, né? A esquerda que esteve no governo e a esquerda que não esteve no governo até hoje, mas que precisa estar no governo para aprovar o seu discurso. No caso, o PSOL, né? E aqui em Guarulhos, nos primeiros anos do mandato do PT,
há quase 20 anos atrás, a primeira coisa que eles fizeram, a primeira tarefa que eles fizeram com a GCM foi militarizar, montar a tropa de choque. E quem coordenava era uma tal de Mônica Mazzola, importada de São Paulo, né, que era do PCdoB, inclusive. Olha só, o partido mais, assim, o partido que mais tem ojeriza na esquerda, que é o PCdoB, por causa da questão do stalinismo e do maoísmo, né, que são duas vertentes aí que nós temos que também combater entre nós, né. E a gente lembra que nas campanhas salariais, eu sou servidor público da prefeitura, então estou muito à vontade, porque eu estou no PSOL desde a fundação, em 2004, e a gente fez oposição de esquerda ao PT, embora muito fraca, a gente reconhece naquele período, e toda a campanha salarial de servidores estava lá, a GCM, lá, sempre para dar uma pancada na gente. Até que chegou um belo dia em 2009 que eles puxaram uma greve sozinhos, porque eles não aguentavam mais pelas questões da falta de segurança de trabalho, falta de materiais, equipamentos, eles usavam armas, queriam ganhar uma periculosidade pela questão do uso de armas que eles estavam tendo, né? Uhum. Em 2013 nós sentimos a força aqui em Guarulhos, mais especificamente num dos últimos dias de manifestação, dia 28 de junho, eu me lembro bem desse dia, que a gente viu lá toda a tropa de choque bem aparelhada, ainda era o governo do Partido dos Trabalhadores, o último período, jogando bomba nos manifestantes, jogando bomba nas pessoas, né? Muita criança estava no meio de nós, muita gente das comunidades estava conosco naquele momento, né? E aí você fala também dos acordos políticos, né, que se foram feitos, né? Eu vejo duas questões que eu quero debater aqui. Primeiro, que eu vejo que a própria polícia ela já veio com um conceito discriminatório das pessoas muito grande. Eu mesmo, embora sou branco, mas pelo meu visualzinho aqui, eu já fui muito discriminado por policiais, tomei batida, os caras fiscalizavam drogas no meu boné, no meu cabelo, se tinha droga amarrada ou não, e claro que eu bati a boca com os caras, né? Já vi muito policial da geral em meninos homossexuais, eu tava no meio também, infelizmente, e falar, vira homem, filho daquela senhora, né? Então, a gente vê de fora, você me corrige se eu estiver errado, que eu nunca tive vocação para ser policial, um certo preconceito, um certo racismo, uma certa já exacerbada, e que inclusive muitos policiais negros, às vezes são mais cruéis do que os policiais brancos para provarem que estão implementando a filosofia da própria corporação, né? A gente sempre brinca aí que é o fim da desmilitarização e tal, mas também não é algo tão simples assim, né? A gente tem que talvez acabar com mudar a cultura de polícia que a gente tanto defende. E outra questão que eu quero levantar aqui também, você tocou na parte muito crítica do Pinheirinho. Me falaram que até o Suplicy, que era senador naquela época, tomou borrachada da polícia. Não tenho certeza porque eu não estava no Pinheirinho. Eu estive na manifestação, logo o pessoal veio na palha da tarde. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a própria corporação, o próprio judiciário, a própria Assembleia Legislativa, partindo da bancada da bala, da bancada da Bíblia, da bancada da Bíblia e do latifúndio, né, são os famosos 3 BBBs, já criminalizam os movimentos sociais, né? E nós estamos sempre, a gente teve experiências com o próprio governo do PT que sempre ficava entre a cruz e a espada, ou agradava a opinião pública ou agradava os movimentos sociais. Mas a gente sabe que muitos, no caso do Pinheirinho, há uma judicialização, uma criminalização dentro do judiciário e do parlamento em geral, né, nas 3 esferas. E a gente sente que é uma certa dificuldade, né, porque a gente também não pode esquecer que os deputados também que estão lá são um pouco do espelho do que é a nossa sociedade, né, da forma como a nossa sociedade ela é formada a isso. Então, não tenho muitas perguntas para fazer, mas algumas colocações, né, para a gente estar podendo aí futuramente avançar no debate, né, para que caso a gente consiga eleger a nossa pré-candidata a prefeita, né, para a gente saber mais ou menos o que a gente está enfrentando, que não vai ser. E, inclusive, um dos fatores das polícias e das Forças Armadas terem apoiado e apoio o atual
presidente da República, ou pseudo-presidente, é que elas se sentem muito à vontade nos dias de hoje para atirar primeiro e perguntar depois, mais do que nos governos anteriores, inclusive. Ele tem força dentro das Forças Armadas. É isso que eu queria colocar. E obrigado aí pela oportunidade. Alexandre. Beleza, pessoal. Quem é? Ah, o Adilson, desculpa. Olha, assim, Alexandro, é assim, cada vez mais, eu acho que com a tese está sedimentada que impunidade só não basta. Óbvio, qualquer pessoa que comete um crime, principalmente um crime violento, tem que ir para a cadeia. Estou falando aí de tortura, de homicídio, óbvio. Mas isso não resolve por si só. A gente tem que mudar, e o conceito que eu trabalhei na tese foi as determinantes sociais, institucionais e subjetivas que permitem que as pessoas, ou os funcionários, ou o guarda, ou o policial, tenham essas atitudes lesivas, digamos assim. Ou no caso da tese, eu trabalhei a letalidade policial. Por que ele mata? Né? E óbvio que tem aí uma questão muito didática. Como é que é a escola de formação desse jovem? Qual que é o processo educativo? É calcado no quê? Como é que se dá o desenvolvimento do trabalho dele na carreira dele? É possível acompanhar? É. Como é que nós podemos acompanhar isso para saber que a carreira dele está sendo desenvolvida dentro de uma normalidade, dentro de um padrão que nós admitimos? Existe desvios de conduta? Existe desvios de conduta. Por quê? Eu acho que essa mensura é um trabalho científico. Nós estamos trabalhando com comportamento humano. Não é uma vez formou, sabe Deus como, está pronto e vamos que vamos. Tá? Na lógica militarizada, que veio com o ápice aí da ditadura, com esse decreto e tudo mais, com a militarização da segurança pública, é muito bem construída a nossa segurança pública, entre inimigos e protetores da sociedade. Na época da ditadura, eram os ditos comunistas. Acabou a ditadura, houve uma transferência para determinado padrão de marginalidade e agora turbinada com a lei das drogas. Né? A lei das drogas contribui muito para essa letalidade. Só que dá dinheiro, porque vende arma, business, business puro. Então, o atual sistema ele vive da construção de inimigos. Né? O professor Michel Misse, lá do Rio de Janeiro, ele trabalha o conceito de sujeição criminal. Determinadas pessoas que são consideradas criminosas, não tanto pelo crime que praticaram, mas por certos atributos sociais, pessoais, físicos, econômicos, geográficos. Você, com esse biotipo que você descreveu, você pode ser enquadrado como suspeito. Assim como tem vários suspeitos sendo mortos no Morro do Rio, lá nos Morros Cariocas. Mas você não vê um suspeito morro numa zona sul, ou numa área mais nobre, porque ali são cidadãos. Então você tem demarcações demográficas e territórios conflagrados pelo crime, onde a polícia tem que ser diferente, que aí você vira a chavinha. Enquanto nós persistimos na construção dessa lógica amigo-inimigo, protetor da sociedade, eliminar o inimigo da sociedade, os estereótipos vão ser produzidos e reproduzidos em profusão. Né? Por isso que o sistema precisa mudar. E, assim, eu não tenho a solução para tudo, nem quero ter, nem temos como ter, né? Mas a gente está discutindo aqui algumas possíveis saídas. Tá bom? Muito legal. João Pedro. Pessoal, só pedindo para serem breves, porque nós estamos a poucos minutos do final e ainda tem algumas pessoas para falar, tá bom? João Pedro, João Paulo, Igor e encerra com Moisés. Oi, Igor. Eu quero... Simone, é melhor fazer essas três falas e aí em seguida o comentário do professor T, senão fica muito... enfim, eu acho que a gente encurta mais, assim, dessa forma. Tá bom, Igor. Tá, de antemão, eu quero agradecer a Simone, agradecer o nosso amigo Adilson pela explicação. Eu queria que você me explicasse um pouco sobre os direitos humanos. Sendo uma pessoa hoje, ela acontece de ela ser assassinada, ela mata uma pessoa,
aí o que matou tem que passar pelos direitos humanos. Pô, se ele mata, ele tem que cumprir o que você falou, preso. Vai preso e ele vai responder. Agora, os direitos humanos interfere e não acontece nada com aquela pessoa porque é direitos humanos? O que você acha disso daí? Ô, João, com todo respeito, eu acho que você está equivocado. Com todo respeito mesmo. Eu acho que esse discurso de que direitos humanos é para proteger criminoso é discurso típico da ditadura, porque como os jovens da classe média começaram a desaparecer e as pessoas começaram a procurar pelos seus entes queridos, eles foram constituindo advogados e pessoas para questionar a atuação dos órgãos estatais. E o pessoal da ditadura falou, quem é esse pessoal que está enchendo o saco aí? Se sumiu, desapareceu porque fez coisa de errado. Se fez coisa de errado, ninguém merece encher o saco da gente. Perdão na palavra. É isso. Com o fim da ditadura e com a necessidade da construção de inimigos, sedimentou-se essa ideia de que direitos humanos são para proteger criminosos e direitos humanos são para os humanos direitos, isso o Major Olímpio e o Bolsonaro já falou, e entre outros, e os direitos humanos são direitos dos humanos também. Tem tantas outras definições dos direitos humanos, mas são definições preconceituosas e estigmatizadas no sentido de manter um status quo de autoritarismo e de violência. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela estabelece uma única condição para ser titular de direitos: nascimento com vida. Isso quer dizer o quê? Qualquer um que cometa um crime, ele deve ser submetido a um julgamento justo e a uma sentença justa. Tá? Dentro do regramento jurídico permitido em determinado país. Isso muda de país, as penas mudam de país para país. Tem países que, por exemplo, admitem pena de morte, por exemplo. Mas mesmo assim, não é executada de maneira sumária. Existe um processo, com recursos, com possibilidade de perdão, tem tudo um rito aí. O que os direitos humanos preconizam são que todos os humanos tenham direitos a ter direitos. Isso a Hannah Arendt, na sua obra, A Condição Humana, as origens do totalitarismo, ela pontua isso de uma maneira muito boa, que todos tenhamos direitos a ter direitos. Ok. É só isso. Okay. Ninguém tem o direito de sacar a vida de alguém ou enviar alguém para uma cadeia de maneira injusta sem o devido processo legal. Eu sei que parece que nós estamos falando aqui de conto de fadas, né? Porque num Brasilzão com tamanha desigualdade, com o judiciário tão complicado, um Ministério Público tão seletivo, uma justiça tão seletiva que nós temos, soa como conto de fadas. Um dos motivos pelos policiais matam, e isso o meu sujeito de pesquisa foram policiais assassinos, é desconfiança no sistema, a impunidade. Então, ele fala, por que eu vou levar para o outro soltar? Eu mato, de acordo com os meus critérios. Quer dizer, nós não temos mais um arcabouço jurídico. Nós temos aí pessoas com iniciativas. E aí estabelece a lei do mais forte contra o mais fraco. A lei das oportunidades. Isso não é Estado democrático de direito. Assim como o policial mata, tem que ser preso, o policial que sofre uma agressão, ele tem que ver o direito dele reconhecido, o agressor ser punido civilmente e penalmente. Mas para isso existe um processo. E o Brasil, oficialmente, é vedado a pena de morte. A única possibilidade de pena de morte no Brasil é com guerra externa declarada. O Brasil declara guerra quando é determinada a nação. Não é o caso e não está nem perto de acontecer isso aí. Então, no Brasil não existe pena de morte. Então, nada justifica, por mais nobre que seja o apelo para alguém matar em nome de uma impunidade, de uma justiça, de uma monstruosidade, querer matar. Porque, senão, as próprias pessoas responsáveis pela aplicação de justiça são as primeiras a corromper o sistema
que elas se dizem indignadas por ser um sistema corrompido. É isso. Tá ok. Obrigado. Opa. Obrigado, João- Adilson. Beleza. Obrigada, João. João Fausto. Boa tarde, obrigado pela possibilidade de participar. Muito boa a fala do professor Adilson, a primeira vez que o ouço. Acrescentou bastante aí para a gente essa visão ampliada da questão da segurança pública. Professor, eu sou psicólogo escolar aqui da Rede Municipal de Educação de Guarulhos e a gente sempre está aí em contato, não agora, né, por conta da pandemia, mas a gente sempre está tendo contato aí com a Guarda Civil, né, assim, nas nossas idas às escolas, em alguns episódios, e o que a gente percebe é que e aí eu queria ouvir a sua opinião, o quanto uma vestimenta... Não estou ouvindo. Travou. Travou, João. Vamos ver se ele não voltar. Aí pode passar para o próximo e depois voltar para ele. Isso. Vai para você então, Igor. Depois a gente volta para o João. Pode ser? Voltou, mas está cortando. Tá cortado. Vou escrever aqui para ele. Pode ir, Igor. Bom, sim, primeiro agradecer aí pela contribuição, né? E eu acho que é nessa linha mesmo, assim, a gente tem que fazer. Eu acho que o balanço mais duro assim que a gente tem que fazer, né, sobretudo dos governos do PT no poder, né, é dentro da segurança pública, né? Por mais que a gente tenha alguns avanços sociais significativos, né, assim, né, desde o aumento da renda, política de aumento do salário mínimo, na questão da expansão do ensino superior também, até mesmo da lei de cotas, né, que isso quando ele aponta, né, que a única formação que tinha, né, voltada para os direitos humanos era em relação a essa questão de cotas, é preocupante, né, porque isso demonstra, né, enfim, a gente teve, né, enfim, mais pessoas negras, né, assumindo vagas aí nas universidades, mas isso não se refletiu, por exemplo, e aí é nisso que o balanço tem que ser mais duro ainda, é que a gente teve essa melhora, né, mas os números de encarceramento, né, só aumentou, homicídio também, né, números violentos aí de 60 mil mortes por ano, o que é um absurdo, assim, e também só retrocessos também nessa, em muita parte relacionado, por exemplo, às guardas, né, lembrar que foi, né, o governo Dilma, né, em 2014, que dá poder de polícia às guardas, né, que arma efetivamente também as guardas, né, isso a gente tem que ser bastante duro, assim. E aí o que eu queria colocar, a gente está nessa construção também de campanha e programática, né, não só da construção do pessoal aqui e do programa, né, que a candidatura da Simone vai nos representar na cidade e defender, a gente está construindo, né, para nossa campanha a vereança, é um programa de mandato, né, e quando a gente foi olhar para o tema da segurança pública para pensar proposituras mesmo, né, e coisas que a gente vai defender, a gente não conseguiu avançar tanto assim no âmbito legislativo, né? Ficou uma coisa mais de fiscalizar
as políticas públicas de segurança, pensa muito também nos abusos, né, que cada vez têm sido mais presentes, né, sobretudo na periferia onde a gente mora, de que a GCM fazendo o papel de polícia mesmo, né, que é um desvio de finalidade, uma guarda que poderia ser um pouco mais comunitária e olhar também para o patrimônio público, está enquadrando o jovem, né? A impressão que dá que até mais que a PM, por exemplo, né? Está enquadrando jovem, né? Aí colocando denúncia de porte de drogas, né? E todas essas coisas, mais que a PM. Então a gente fica muito nessa, não. É necessário a gente fiscalizar essas políticas, né? Sobretudo esses abusos, mas a gente, né, e aí o relator numa dificuldade que ainda a gente está enfrentando, de elaborar e de propor, sobretudo no campo ali da Câmara dos Vereadores, né, enfim, sobre esse tema, né, se tiver algum indicativo para a gente, eu acho que contribuiria bastante também. Alô? Oi? Alô? Voltou, Segue, João. Oi? Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Então, posso só concluir a minha questão? Pode ser, Adilson? Pode sim. Beleza, então. Pode ir. Então, Pode ir. vou tentar ser bem breve. Quando a gente viu esses recentes episódios aí, né, do desvio de conduta e da violência policial norte-americana, né, e nesse mais recente, onde o policial dá 7 tiros nas costas do rapaz que está entrando dentro do carro, assim, a gente pensa o seguinte, né, que tipo de personalidade qual é o cuidado que está se tendo, né? E eu acho que o professor falou isso no início, né? Na seleção das pessoas que vão se candidatar a ser policial, seja guarda civil ou policial militar, e onde é que está a falha no acompanhamento e no cuidado com a estrutura de personalidade do sujeito que se coloca nesse lugar, né? Porque o que parece é que, assim, a partir do momento que o sujeito coloca uma farda, né, há toda uma alteração na relação dele com o poder, a relação de poder, e que chega a extravasar, né? Então, assim, como é que o professor vê isso, né? Essa questão, onde é que está essa falha nesse acompanhamento dessa questão da estrutura da saúde mental desse profissional? Eu vou começar pelo João. João, eu vou dar uma resposta aí para o que eu aprendi, acho que eu aprendi durante o doutorado na psicologia, mas eu não sou psicólogo, então eu peço desculpas aí se eu cometi umas derrapadas aí. Eu acho que nós temos aí manifestação de baita de um narcisismo patológico. Eu acho que o ambiente da escola de formação e o ambiente no dia a dia policial ou da guarda, não sei se precisaria ser estudado, é um ambiente de muita privação, calcado no ritual da virilidade, do macho, do forte. Então, existe uma pressão de cima, existe uma pressão do grupo, e existe uma pressão da própria pessoa que tem que se constituir como um guerreiro. Ele vem do mundo civil, com as suas relações estabelecidas, com a sua construção, com o seu processo de construção de identidade num determinado padrão, num determinado patamar, ele entra numa instituição com ritos de passagem, onde ele sofre um choque de desestabilização. O Goffman vai falar no processo de mortificação do eu, onde através de atividades violentas, rudes, ritos de passagem, vai procurar uma desestabilização do eu dele, para que o eu civil seja morto e se construa um novo guerreiro. Aí poderá propiciar, digamos assim, uma crise de identidade de ego. E ele vai buscar no outro, projetar no outro, a imagem do ego dele
debilitada para haver a melhor refletida. O Eric Erickson trabalha bem essa questão da identidade. Nisso, ao ele querer seguir o outro, ele pode, nesse mecanismo de projeção, ele pode estar aí partindo para produzir uma atitude para fazer jus a esse grupo e para ser igual ao outro. O Deju vai dizer, nas relações dos alunos com os instrutores dos pilotos de caça, que a relação entre o mestre e o aluno não é só a qualidade técnica, mas é uma relação psicoafetiva. E o instrutor, ele representa para o aluno aquelas qualidades específicas do que ele gostaria de ser. É um mecanismo de projeção que pode estar aí se estabelecendo. E aí eu vou querer ser o máximo, eu vou querer ser o forte. Eu sofro pressão para não parecer fraco, para não parecer covarde. Eu preciso aderir, eu preciso passar por ritual de passagem. Sujeitos de pesquisas relatam que o homicídio é um ritual de passagem. Eu sou só bom e serei aceito pelo grupo se eu conseguir matar. Né? Então, nesse ambiente, como é que você vai falar em equilíbrio intrapsíquico, em desenvolvimento da personalidade dentro de um padrão de normalidade? Lembrando que nós não temos transparência. Novamente, o artigo 83 da LDB, que apregoa que o ensino militar regenciar por leis específicas. A sociedade não sabe como é que são formados. A sociedade não sabe qual que é o perfil almejado para ser policial. Que traços de personalidade o teste busca? Isso é mensurável. Os pesquisadores não têm acesso. Ué, por que não pode ter acesso, João? Quem que é o cliente da polícia ou do guarda? O cidadão que não pode ter acesso? Eu não tenho, quando eu compro 1 quilo de farinha, não tem a rotulagem lá, os ingredientes, uma bolacha, um pacote de biscoito, não tem lá o ingrediente? Contém glúten, não contém glúten, sei lá. Nós não temos acesso a essa rotulagem. Nós não temos o direito de rotulagem para saber como é que foi formado esse jovem. Qual que é o perfil? Sabe como é que o que me chamou a atenção na Noruega? Uma junta de psicólogos que não tem ligação com o governo. A parte mais complexa do processo seletivo dos policiais da Noruega é a parte psicológica. Além de testes individuais, entrevistas individuais, dinâmica de grupo, coletivo. Eles chamam psicólogos, eles contratam psicólogos para aquela etapa. E dentro de padrões estabelecidos de capacidade. Está me fugindo a palavra agora, João. Mas de perfil estabelecido. Aptidões. Aptidões estabelecidas. Pode ter deslize? Tem. Mas é o deslize, não é a regra. Você está entendendo? E nós não temos essa mensuração aqui. Nós não temos. Aqui, João, impera o rito do guerreiro, do super, sabe? E aí, João, o narcisismo patológico, ele percebe o meio como hostil, ele vai conceber o outro como inimigo. Ele vai deixar de investir libidinalmente no outro para investir libidinal. O investimento libidinal vai dar nele mesmo. Sim. Inflação de ego. O outro é percebido como inimigo. E aí nós vamos ter feridas narcísicas com eclosão de episódios de fúria narcísica. E aí, a morte do outro. Essas eclosões de fúria narcísica podem levar, João, por exemplo, a uma atitude de eliminar o outro. Eliminar o negro, eliminar o Ney, o gay, eliminar o que estava com maconha, eliminar o que estava praticando um roubo, que é o inimigo, dentro de um processo de despersonalização do sujeito. Ele não é mais um humano, ele foi despersonalizado, ele é um super-humano, que não pode ter medo, que não pode chorar, que não pode demonstrar fraqueza. O outro não é um humano, é uma coisa, um animal que merece ser descartado, porque está poluindo, sujando a sociedade. Então, dentro desse processo de despersonalização, há muita angústia, há muito sofrimento, que pode contribuir para essa atitude letal. Não sei se eu consegui dar uma explicação. Sim. Eu só queria fazer só uma pontinha aí na sua fala muito boa. Eu fico pensando assim, no campo do município, mais propriamente com a Guarda Civil, o quanto as artes, né, e especificamente, né, dentro da cultura e as artes, podem contribuir
um projeto específico de formação com a participação dessas pessoas, desses guardas civis, no sentido de poder sensibilizar, né, e deixar o humano vir mais próximo, né, não ser uma coisa tão técnica, né. Então, fica aí uma sugestão. O Freud já falava isso, né? Você pode buscar vazão, né, dentro do... Acho que além do princípio do prazer, né, você pode buscar vazão nas substâncias alcoólicas, inebriantes ou na arte. Né? Para tentar lidar com as suas tensões do dia a dia. É isso mesmo. Igor, você falou uma coisa, eu não sou contra o policial, o guarda andar armado, ele tem que andar armado sim, porque a nossa sociedade está complicada. A guarda tem que ter poder de polícia? Tem. Porque, de fato, ela já tinha desde a criação, porque não tem efetivo da polícia para providenciar policiamento ostensivo. Então, a guarda presta um grande serviço de policiamento preventivo. Isso é muito bom. A questão é a qualidade desse agente de segurança pública e a qualidade do serviço e os limites com que ele atua. Eu posso ter uma guarda com equipamento menos letal, que ele vai produzir letalidade, se a mente dele, o comportamento dele for letal. Essa é a nossa discussão aqui, né? O que leva uma pessoa a ter um comportamento abusivo ou letal? O Boulos, em Pinheirinhos, ele foi torturado com spray de pimenta. O spray de pimenta foi concebido para ser um equipamento menos letal, para vencer a resistência. O Boulos foi dominado, palavras do Guilherme Boulos, colocado no solo e a questão de um palmo assim foi colocado spray de pimenta no olho dele. A taser, a pistola elétrica, foi utilizada para dar choque em pessoas. Não para imobilizar a pessoa só. Para dar choque, para torturar. Então, o que adianta eu ter uma arma menos letal se a mente é letal, digamos, a mente assim, a grosso modo. É a velha discussão, que isso não se aplica para o guarda municipal, mas uma discussão que a gente vê hoje em dia à esteira do que aconteceu no Espírito Santo. Vamos castrar pedófilo. O pênis é consequência de todo um processo psicológico. Se castrar, ele vai matar por empalamento, por estrangulamento, sei lá, porque a mente dele está doentia. Existe um comportamento nocivo produzido. Não é a questão do membro masculino, não é essa a questão. A questão é antes. Aí vem esses caras com essas papagaiadas, esses absurdos. Vamos castrar pedófilo. Pô. Né? Daqui a pouco vão querer que queime prostituta na cruz, sei lá, para purgar os pecados, né? É uma coisa absurda que a gente está vendo na nossa sociedade e não é de hoje. Nós temos que estudar, nós temos que analisar o que leva a pessoa a adotar esse comportamento, estando armado ou não. Então, eu acho que a guarda tem que andar armada assim, tem que exercer policiamento preventivo, que já exercia antes da lei e ajudava a polícia. A questão é, para que eu quero uma guarda com tropa de choque? É papel da guarda ter tropa de choque? Então, por que então eu não ponho a guarda para fiscalização de trânsito? Exercer o poder de polícia nisso. Ou fiscalização ambiental. Né? Por que tropa de choque? Tropa de choque é tropa militar. Não orna. É vício de nascença. Né? Isso mostra muito bem a concepção da guarda e o que é. Né? Enfim, acho que é isso. Muito legal. Vou insistir para o Moisés fazer as honras, encerrar. Agradecer ao Luiz Novaes também, que está aqui. A gente falou de você, viu, Luiz? Imagino que você deve estar super feliz aí com as falas do Adilson. Mais uma vez agradecer, viu, Adilson, o teu diálogo aí conosco. Foi maravilhoso. Que bom que nós gravamos, porque, de fato, é uma aula, é um sopro de esperança, porque aponta caminhos. Achei muito interessante a sua proposição aqui da questão da cidadania que você colocou aqui, não estou lembrando o nome agora, eu anotei aqui. Então, super legal, muito bacana. Células da cidadania. Célula, isso. Célula de cidadania, super legal, vai na linha do que a gente está pensando, de radicalizar a democracia, conselhos populares, isso aí tem tudo a ver, porque é algo que se constrói coletivamente e é algo também que aponta para as transformações educacionais aí que a gente tanto busca, não é mesmo, João?
Então, vamos que vamos em frente. Muito obrigada. Peço para você encerrar, Moisés, por gentileza. Obrigada a todos e todas. Obrigado, Simone, mas, assim, eu não tenho mais o que falar, a não ser agradecer a disponibilidade aí do Adilson, né, em falar com a gente, né, e a Simone já falou tudo, né, foi muito propositivo, acrescentou muito, e o importante é que vem reforçar aquilo que já é a ideia, né, do programa que a Simone quer montar, que o PSOL precisa montar, na área da segurança pública. Então, bem, é só agradecer mesmo. Não teria outra coisa a dizer, não. Obrigado, professora Adilson. Eu agradeço a todos vocês a oportunidade, agradeço mesmo. Eu peço desculpas por alguma colocação indevida, peço desculpas, enfim, pela maneira de falar, eu não fui delicado em algum momento. Eu achei muito bom, eu acho bom demais conversar esse tipo de assunto. Eu vejo aqui, eu não sei qual a trajetória política de vocês, mas para mim é a primeira vez que eu estou vendo vocês, eu vejo pessoas novas. Gente, perca a eleição, mas não perca o princípio. Perca a eleição. Eu deixei que vocês ganhem a eleição, mas se entre o princípio e a eleição, fica com o princípio, por favor. E eu desejo sorte para vocês, mesmo, eu me coloco à disposição, eu agradeço muito a oportunidade do debate, da conversa. Valeu, tamo aí. Siga à disposição.